Depois dos 3 dias de jejum de todos os judeus, obviamente acompanhado de oração, a rainha Esther estava disposta a fazer uma aparição ousada diante do rei, ainda que isso lhe custasse a vida. Vamos então para o 5º capítulo falar sobre a estratégia de Esther para ser recebida pelo rei. Esther vestiu as suas vestes reais e se posicionou estrategicamente no pátio interno do palácio, de modo que o rei do seu trono pudesse vê-la. Era um momento de muita tensão, já que ela estava arriscando a vida. Mas a estratégia deu certo. Quando o rei viu a rainha parada no pátio, logo percebeu que ela queria falar com ele. Então, estendeu o cetro em sua direção numa demonstração de que ela podia se aproximar. Esther se aproximou, tocou a ponta do cetro e o rei se mostrou muito favorável a ela, perguntando: "O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado." Claro que oferecer à rainha até metade do reino era apenas uma força de expressão, um gesto tradicional, mostrando que ele estava disposto a conceder o pedido de Esther. Não era uma oferta literal. Esther também mostrou muito tato ao apresentar o seu pedido. Convidou o rei e Amã, o mais alto oficial e o maior inimigo dos judeus, para um banquete que aconteceria naquele mesmo dia, dentro de algumas horas. Por que Esther não informou ao rei ali mesmo sobre a conspiração perversa de Amã? Simplesmente porque não era a hora nem o lugar adequado para tratar daquele assunto. Em resposta às orações, Deus trabalhou no coração do rei de tal modo que ele não apenas cooperou de bom grado com a rainha, mas também mandou apressar Amã para que colaborasse. Essa é a maravilha da providência de Deus. Durante o banquete, enquanto bebiam vinho, o rei repetiu a sua oferta à rainha Esther. "Qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do reino." Esther estava esperando o seu tempo, assim como Amã estava esperando o dele. Por isso pediu aos seus ilustres convidados que voltassem para um outro banquete no dia seguinte, quando então ela revelaria qual era o seu pedido. Com essa atitude, ela estava baixando a guarda de Amã e se assegurando de que o rei estivesse no melhor humor possível antes de revelar o que desejava. Deus estava no controle, levando Esther a esperar o momento certo de falar. Amã ficou animadíssimo com a honra que a rainha lhe concedeu de ser o único convidado para o banquete além do rei. Mas quando ele chegou no pátio e se deparou com Mordecai e sua irreverência, ficou indignado. Seu ódio pelos judeus em geral e por Mordecai em especial o contaminaram de tal modo que ele não conseguia se alegrar e desfrutar da sua própria grandeza. No versículo 13 ele diz: "Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei." As inseguranças arraigadas no coração de Amã e a necessidade de ser honrado por todos mostravam que ele nunca poderia ser feliz. Na realidade, o problema dele não era Mordecai, mas sim o vazio no seu próprio coração que não seria preenchido mesmo se Mordecai fosse eliminado. Esse é um dos maiores males da natureza pecaminosa. Somos naturalmente maus e essa maldade é incapaz de perdoar, preferindo sempre buscar a vingança. A maldade tem uma memória excelente para as mágoas e lembranças ruins do passado e uma memória muito fraca para as coisas boas. Foi por isso que Deus quis que essa necessidade de aceitação que todos nós temos fosse cumprida em Jesus Cristo, porque nele nós somos aceitos diante de Deus por causa de quem somos nele. Portanto, a maldade deve ser eliminada do coração do cristão, porque ela entristece o Espírito Santo. Apesar da sua fúria contra Mordecai, Amã se conteve.
Afinal, Deus não permitiria que essa fúria fosse acionada até que tudo estivesse pronto para finalmente derrotar o seu plano. Naquela noite, Amã voltou para casa e se reuniu com sua esposa Zeres e seus amigos para falar da sua glória, suas conquistas, suas riquezas e o seu grande privilégio de ter sido o único convidado para o banquete da rainha com o rei. Mas ele deixou bem claro que toda aquela glória não o satisfazia enquanto Mordecai estivesse vivo. Então sua mulher Zeres, apoiada pelos seus amigos, deram a ideia de se fazer, naquele mesmo dia, uma forca para que pela manhã Mordecai fosse pendurado nela em uma execução pública e humilhante. Para um homem com a autoridade de Amã, não seria difícil inventar alguma acusação, e certamente o rei não se daria ao trabalho de investigar. Depois disso, ele seguiria alegre para o segundo dia do banquete com a rainha. A forca mencionada aqui provavelmente não era uma forca convencional, como nós conhecemos. Como nós já vimos no capítulo 2, os persas executavam os prisioneiros por empalamento em estacas afiadas para que agonizassem até a morte. A ideia da forca agradou a Amã e, uma vez que não gostava de perder tempo, mandou que fizessem a forca imediatamente, uma forca com 22 metros de altura. Nós não sabemos ao certo se ela própria tinha essa altura ou se ficava num lugar com essa elevação, como um muro da cidade ou um terraço. De qualquer modo, o plano de Amã era óbvio: executar Mordecai e assustar ainda mais os judeus. Eu quero abrir um parêntese aqui para relembrar que, por mais que reprovemos Amã e seus atos perversos, nós não podemos esquecer que Deus ama e quer salvar os pecadores de qualquer nível de pecado. Deus é longânimo e providencia para que o coração da pessoa seja tocado por várias influências, para que elas despertem e abandonem os seus maus caminhos. Infelizmente, Deus soou o alarme, mas Amã não ouviu. Por isso, Deus não permitiu que Ester contasse ao rei de imediato a real intenção de Amã. Deus ainda tinha algo a realizar antes do segundo banquete da rainha. Mas esse é um assunto para amanhã, aqui no canal Bendito. E eu espero você. Até lá!